no segundo livro, ele vai falar sobre as virtudes cardeais ou virtudes cardinais, né? Quando a gente fala em cardeal, a gente não está falando necessariamente no posto do clérigo, né? No posto dentro da estrutura de algumas igrejas, de algumas tradições cristãs, né? O anglicanismo tem isso, o catolicismo também, a igreja ortodoxa. Hoje, inclusive, os neopentecostais, né? Não tem cardeais nem papa, mas já tem bispos, né? E apóstolos. Mas, enfim, quando a gente fala na hierarquia, né, de algumas tradições cristãs, os católicos são os mais próximos da gente, que a gente pode ver isso. Existem os postos de... Existe o padre, existe o bispo, o cardeal e o papa, né? Mas quando a gente fala em virtude cardeal, a gente não está falando do posto, né? A gente está falando de cardeal no sentido de crucial, é algo que é extremamente importante. Então, o posto sacerdotal da Igreja Católica de cardeal, né, tem esse nome justamente porque é um cargo extremamente importante, né? Os cardeais só estão dentro da hierarquia abaixo do Papa. E justamente quando um Papa morre, ou no caso de Bento XVI, né, se retira do ofício, é justamente um dos cardeais que vai ser eleito no seu lugar no concílio, né? Também esqueci o nome agora. Esse chá preto não tem cafeína suficiente para me acordar nessa hora da manhã. Bom, isso aqui representa justamente as 4 virtudes cardeais. Eu tentei achar aonde é que essas estátuas estão, né, essas esculturas estão. Eu acho que é na Catedral de Notre Dame, não em Paris, a de Salzburgo. Mas eu não consegui a confirmação disso, né? Mas cada uma dessas donzelas aqui, né, representa uma das 4 virtudes cardeais, né? Então, o que é que Deus está falando para a gente, quer falar para a gente em relação a isso? Que são essas tais dessas virtudes cardeais, né? Então, ele terminou o primeiro capítulo falando sobre as 3 partes da moral, né? Para quem não assistiu ou não se lembra, existe a moral externa, a moral interna e a moral transcendente, né? A moral externa é aquilo que regulamenta as relações interpessoais, né? Então, normalmente a gente não tem problemas com esse tipo de moral, né? Há um consenso de que se eu não prejudico ninguém, então está tudo certo, né? Mas a gente viu que isso é apenas parte da moral. Existe uma outra parte da moral que é interna, que é aquela que dignifica o ser humano. Então não é só uma questão de não fazer mal aos outros, também não pode fazer mal a mim como imagem de Deus, imago dele, né? Então eu tenho que não só manter a dignidade dos outros, como eu próprio tenho que ter um compromisso com a minha própria dignidade, né? E a terceira parte da moral, que é aquela moral que nos conecta com o Criador, né? Ele usa a analogia do manual de instruções, né? Então, o Criador constrói a sua máquina e estabelece a melhor forma de funcionamento dessa máquina, né? E a gente vê isso no manual de instruções. Então, a lei moral é como esse manual de instruções que o Criador deixou para a gente, né? E esse manual de instruções diz qual é a melhor forma da gente viver de forma que a gente otimize isso que nós temos, que é a vida, que é a criação que Ele nos deu. Então, não adianta também a gente pensar na moral externa e na interna, se a gente não pensar que essa moral, que essa lei interna que a gente tem, todo ser humano tem, aponta para um relacionamento transcendente, né? Não é um relacionamento com a criação, mas é um relacionamento com o Criador, né? E aí ele vai, eu parafraseei Renato Russo, né? É preciso amar as pessoas porque existe amanhã, né? Porque a gente vai prestar contas disso em uma outra dimensão da realidade. Não é essa realidade objetiva, mas é aquela em que Deus é soberano também e principalmente. E aí ele vai agora tratar dessas virtudes, né?
Essas virtudes cardeais, elas estão voltadas principalmente para a moralidade externa, né? Porque são virtudes que estabelecem as relações dentro da criação. Então, são virtudes que, teoricamente, todo ser humano precisa desenvolver, diferentemente das virtudes teologais, que tratam da relação entre a criatura e o Criador, né? Portanto, estão relacionadas com essa moralidade transcendente. Ele começa o livro dizendo o seguinte: gostaria de apresentar agora outra maneira pela qual a ideia de moralidade foi dividida por autores antigos, né? Ele fala que esse livro agora ele já não é mais necessariamente produto das palestras, né? É uma ampliação que ele faz. E ele diz, ó, quando eu estava dando as palestras na BBC, eu tinha 10 minutos para fazer aquilo, então eu precisei ser muito conciso, por isso eu optei por fazer essa apresentação da moralidade em outros capítulos de forma mais concisa, né? Mas agora eu estou abrindo isso de forma mais detalhada, né? E aí ele vai dizer que agora ele quer apresentar essa moralidade, né, sob outro ponto de vista. Então ele fala dos autores antigos, daí que embora fosse longa demais para usar no meu discurso anterior, é excelente, né? Então ele vai dizer que esse esquema mais longo, né, da moralidade divide a moralidade em sete virtudes, né? E em dois grupos, né? As virtudes cardeais, que é um relacionamento horizontal, e as virtudes teologais, que trata de um relacionamento vertical, né? Eu não me lembro o pensador que fala isso, né? Mas tem um cara que fala sobre os tipos de relacionamento, né? Eu já falei isso na série sobre doutrinas batistas, o nome dele agora me fugiu da mente, mas você tem a relação eu, tu, coisa, né? Eu, tu, pessoa e eu, tu, eterno, né? Então as pessoas hoje estão confundindo, né? Eu estou me relacionando com a coisa como se fosse uma relação do eu, tu, eterno, né? A coisa passa a ser um Deus. Estou me relacionando com coisas também como se fossem pessoas, né? Por exemplo, eu trato o meu cãozinho como se fosse um filho, né? Então, o eu, tu, pessoa, né? Eu mudo, né? A, a ordem das coisas, por quê? Porque o problema não é... Para mim já é um problema você tratar um animal de estimação como gente, né? Mas o problema é que às vezes você trata o animal de estimação como gente e trata a gente como animal, como coisa, né? Então, a relação que deveria ser eu, tu, pessoa, passa a ser eu, tu, coisa, né? E a sociedade tem invertido completamente essas relações, né? E ele então vai dizer que as virtudes cardeais são aquelas que todas as pessoas civilizadas reconhecem ou deveriam reconhecer, né? Já que me parece que a civilização aboliu algumas dessas virtudes, enquanto que as teologais são aquelas que, em geral, somente os cristãos conhecem, né? Não porque os cristãos são melhores do que ninguém, mas porque são virtudes que surgem a partir da ação de Deus na vida da pessoa. Então, quais são as virtudes cardeais? Prudência ou inteligência, né? Temperança ou domínio próprio, às vezes também chamada de paciência, justiça, fortaleza ou coragem. E as virtudes teologais está lá em 1 Coríntios 13, no finalzinho, a fé, o amor e a esperança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? As três bases da fé cristã, dentre as quais a mais importante é o amor, né? Como diz o apóstolo Paulo. Essas virtudes, né, não são desenvolvidas em todo ser humano, porque para isso precisa que a graça de Deus alcance a pessoa, independente, inclusive, se você acredita que a graça é irresistível ou irresistível. A graça tem que chegar na pessoa para que essas virtudes sejam desenvolvidas em toda a sua plenitude, né? Sem a graça, a gente não pode desenvolver fé, a gente não tem esperança e nem tem amor, né? Lembrando que esse amor é a caridade, que na nossa língua, né, passou a ter um sentido de boa ação, né, de filantropia,
né? Mas que, na verdade, quando a gente usa a palavra caridade na tradição cristã, a gente fala em amor cristão genuíno, né? Ou seja, aquele amor que faz um irmão, por exemplo, como a gente está vivendo, né? A campanha de missões mundiais, faz um irmão, né? Como aquele médico que a gente viu semana passada, ou retrasado, não me lembro bem, né? Largar uma vida muito bem estabelecida aqui no Brasil e salvar vidas, não só do ponto de vista físico, mas espiritual na África, né? Numa comunidade extremamente empobrecida. E ele está lá, né? Pregando o evangelho e, ao mesmo tempo, praticando a medicina e salvando as pessoas, fisicamente também, né? Então, é desse tipo de amor. É o tipo de amor que supera o egocentrismo, o egoísmo, né? A individualidade e pensa no reino, né? Para além dessa realidade objetiva que a gente vive. E, enfim, né? Primeira virtude cardeal é a prudência, e às vezes também chamada de sabedoria. Essa figura aí é do desenho clássico da Disney, Mowgli, o Menino Lobo, né? O nome do livro é O Livro da Selva. Tem duas versões boas, inclusive, em live action. Mas essa versão clássica marcou a minha infância, né? E aqui tem Mowgli, né? E a serpente, que eu não me lembro o nome dela. Mas a serpente, ela engana Mowgli, né? E por que eu trouxe essa figura? E tenta devorar ele, inclusive. Por que eu trouxe essa figura, né? Porque Lewis vai trazer justamente a ideia de que muitas vezes a gente só pensa no fato de que Jesus Cristo diz que a gente precisa ser como as crianças. E esquece que ele diz que, além de ser como crianças, né? A gente precisa ter a prudência de uma serpente. Então, numa mesma figura, eu tenho uma serpente, né? Que essa serpente é meio do mal, né? Mas, na verdade, ela não é do mal, ela é uma serpente, então ela faz o que as serpentes fazem, né? Ela tem paciência, ela tem prudência, ela pega a presa e devora a presa com base nisso, né? Ela evita morrer, né? E faz de tudo para continuar viva, se alimentando. E Mowgli pela inocência aqui, né? Na verdade, ele foi preso pela serpente por causa da inocência infantil dele. Ele não tinha maldade, não tinha experiência na vida na selva ainda, né? Apesar de ter sido criado lá. Então, essas duas figuras estão presentes na Bíblia. E nós temos que ser como crianças, mas também temos que ser como a serpente, né? Em que sentido a gente precisa ser como criança? A gente tem que ter o nosso coração desarmado, né? Uma coisa que tem acabado, né, com as comunidades de fé é o cinismo, né? A gente está tão magoado com as coisas que a gente perde a fé em tudo, né? Então a gente já entra num relacionamento, numa amizade, numa comunhão, né, dentro do corpo de Cristo, né, pensando que todo mundo quer nos enganar, todo mundo quer fazer mal a gente, né? E normalmente o cinismo nos coloca numa posição, né, superioridade, a gente se acha mais inteligente do que todo mundo, então a gente já olha todo mundo como se fosse alguém que está querendo nos enganar e a gente já pensa, não venha não, porque eu já sei o que é que você quer, né? Então, a vida adulta, né, as experiências que a gente passa pela vida, muitas vezes nos coloca nessa posição, né? Nos torna cínicos, né? E não só dentro da igreja, em qualquer lugar. Uma coisa que eu tenho reparado no meu ambiente de trabalho, entre os meus alunos, ou pelo menos entre parte dos meus alunos, é que, muito embora a universidade tenha um discurso de gerar cidadãos críticos, o que eu tenho visto, né, é que a gente tem gerado cidadãos cínicos, né? Por que eu faço essa distinção? Porque o criticismo é muito bom, né? Faz parte da prudência, é o que Lewis vai explicar, né? O crítico, ele não acredita em tudo, mas ele também não duvida a priori, né? Ele simplesmente precisa
de informações, ele precisa concatenar as ideias, ele precisa relacionar a parte A com a parte B, ele precisa projetar coisas para tomar uma decisão, né? Para abraçar ou não uma ideia, né? Então, quando eu cheguei na IBAV, eu não cheguei já dizendo eu quero minha carta, eu quero fazer parte dessa igreja, vou pedir minha carta lá para a Igreja Batista da Graça em Salvador. Não, não foi assim, né? Nós chegamos, nós conhecemos as pessoas, né? Nós participamos das atividades, nós analisamos o que era ensinado, o que era pregado na igreja. Isso é ser crítico, né? Isso é ter prudência, isso é ter sabedoria, né? E com base naquilo que a gente viu, com base naquilo que a gente ouviu, com base nas experiências que a gente teve, né? Nesse primeiro contato, nesses primeiros meses em que a gente frequentou a igreja, né? Eu e minha esposa, nós decidimos, né? Fazer parte dessa comunidade, né? Por que eu digo que muitas vezes nós estamos gerando, muitas vezes não, nós estamos gerando uma geração de cínicos, né? Que confunde cinismo com criticismo. Porque o cínico, ele já parte do princípio de que a outra pessoa está errada e está tentando enganar ele. Então eu me coloco sempre numa situação de superioridade. Ó. Você está tentando me enganar, mas eu sou mais inteligente do que você e eu não vou cair na sua lábia. Né? E o problema é que o cínico ele acaba matando todos os seus relacionamentos, porque ele não confia mais em ninguém. Né? Então Jesus diz, ó, precisamos ser como crianças, ou seja, precisamos estar desarmados. Né? Mas estar desarmado não é ser imprudente. Né? É simplesmente você partir dar o voto de confiança. Né? A justiça diz que a gente precisa... alguém é inocente até que se prove o contrário. Né? E a justiça precisa dar voz à defesa e ao contraditório. Não quer dar voz ao contraditório. É alguém colocar uma posição contrária da acusação. Né? Tentar provar que a acusação está errada. Né? Eu tenho o direito de provar que eu estou certo. Né? Na verdade, é quem me acusa que tem a obrigação de provar que eu estou errado. Né? Porque eu sou culpado, na verdade. Então, a gente precisa ser como as crianças. Né? A gente precisa estar com o coração aberto, sem mágoa. Né? A gente precisa estar atento, né? Estar curioso, aberto a novas possibilidades, a novas ideias. Né? Mas a gente também precisa ter a prudência da serpente. Eu não vou abraçar nada se antes eu não analisar, se antes eu não estudar, se antes eu não tiver cuidado com aquilo que eu estou comprando, com aquilo que eu estou absorvendo, até com aquilo que eu estou ensinando. Muitas vezes a gente aprende uma coisa aqui e ensina lá sem refletir sobre isso. Né? Lewis é reconhecidamente um dos autores cristãos mais influentes da contemporaneidade. Né? Mas mesmo assim a gente lê Lewis com critério. Né? Por exemplo, eu tento separar do livro que a gente está discutindo, que é o Cristianismo Puro e Simples, aquilo que, por exemplo, é uma influência muito grande da cultura dele na época, aquilo que é uma influência muito grande do país em que ele nasceu na época, e aquilo que é uma influência muito grande da sua própria tradição cristã, que não pertence a mim. Né? Então, como bem destaca o apóstolo Paulo, nunca foi a intenção de Cristo que permanecêssemos crianças na inteligência. Pelo contrário, além de nos ter dito para sermos sem malícia como as pombas, ou simples, como na tradução que a gente leu, que é da NVI, devemos também ser astutos como as serpentes. Ou seja, a gente precisa ter um coração de criança, mas o intelecto de um adulto. E ele vai dar alguns exemplos, né? O fato de você estar doando dinheiro para obras de caridade não significa dispensar descobrir se essa instituição é ou não fraudulenta. Então, mesmo aquelas instituições que se dizem religiosas, aquelas que se dizem cristãs, aquelas que se dizem evangélicas, instituições e pessoas, né? Que se dizem evangélicas, que se dizem protestantes, que se dizem reformadas, né? Eu tenho que ver se realmente isso corresponde, né? E Jesus Cristo nos dá a dica, né? Pelo fruto conhecereis a árvore.
conhecereis a planta. É impossível, né, uma figueira brava dar bons figos ou dar uvas. Né? Você não vai querer procurar morango em urtiga, em cansanção. Você vai achar problema, né? Sarna para se coçar. Né? Então, a gente precisa ter o coração aberto como uma criança. Né? Então, a princípio, eu estou aberto para novas ideias, novas informações, né? Até para, a partir de críticas externas, avaliar a minha própria conduta cristã, né? E ver se eu estou realmente me comportando da forma como Deus espera que eu me comporte. Mas eu preciso ter inteligência, né? Para saber dosar as coisas. Então, alguém liga para mim, é da igreja do Cuspe Sagrado de Jesus Cristo, né? Como tem lá uma igreja no Rio de Janeiro. Eu tenho que saber, pedindo doação, né? Ou me chamando até para ensinar lá. Eu até posso ir dar uma aula lá, mas eu não sei se, né, pelo título, eu não sei se os irmãos vão estar abertos àquilo que eu eventualmente poderia ensinar. Né? Outro dia eu passei aqui, eu sempre passava, né, na frente de uma igreja aqui em Amargosa e via umas irmãs de jaleco. Aí eu pensava, que beleza, né? A irmã passou o dia todo no hospital, né? Deve ser enfermeira, sei lá, médica ou alguma coisa. Tudo bem que não é bom você sair do hospital ou do consultório e continuar de jaleco, né? Mas você imaginava assim, né? A pessoa saiu do trabalho, tá lá, né? Aí eu falei, não é possível, é todo dia, né? Essa pessoa dá plantão todo dia. E aí eu fui descobrir o nome da igreja, de alguma coisa com Jesus cura, alguma coisa desse tipo, né? E a pessoa estava lá de jaleco, né? Na verdade, não tinha nada a ver com a área de saúde, né? Tinha relação com o nome da igreja. Aí eu comecei a perguntar se isso faz sentido. Faz sentido eu estar de jaleco na igreja só para dizer que Jesus cura, né? E Jesus cura o quê, no final das contas? Então, o que eu estou vendendo é que Jesus é o médico dos médicos, porque ele pode curar a minha enfermidade física. Isso é o centro do Evangelho, ou o mais importante do Evangelho é que Jesus pode restaurar a minha relação com a eternidade. Pode restaurar a minha relação com o eterno, na verdade. Nem com a eternidade, porque a eternidade todo mundo vai ter. Né? O que Jesus faz é restaurar a nossa relação com o eterno, né? Com o divino, né? Com o Criador. Né? Então, o que é que eu estou ensinando na minha igreja? Né? Então, vale a pena eu congregar? O que é que as pessoas... Vale a pena eu seguir as pessoas? Vale a pena eu defender as ideias de algumas pessoas que hoje se dizem cristãs? Né? O que é que as obras dessas pessoas falam? Né? Já falei isso algumas vezes, né? Na minha igreja anterior. O lema era proclamando a Cristo com ações, atitudes e palavras. Né? Com atitudes, ações e palavras. Né? Então, primeiro, o seu estilo de vida, que são as suas atitudes. Depois, ações, coisas específicas que você faz em momentos específicos, né? Que é menos importante do que a forma como você vive. E, como dizia Billy Graham, se necessário, com palavras. Pregue a Cristo o tempo todo, se necessário, com palavras. Né? Então, é isso que hoje a igreja perdeu de vista. Né? Quais são os frutos da árvore que eu estou cultivando? É isso que eu preciso saber. E aí ele fala, o fato de você estar pensando sobre o próprio Deus, por exemplo, quando está orando, não significa que pode se contentar com algumas ideias infantis que você tinha aos 5 anos de idade. Então, toda vez que eu, por exemplo, me confronto com uma doutrina difícil, eu ignoro isso. Está errado. Ou quando alguém faz uma pergunta difícil para mim, eu digo que isso é coisa do diabo. Não, está errado. Né? Eu tenho que conhecer a minha fé. Eu tenho que seguir a indicação de Paulo, né? Estar sempre pronto para explicar aos outros as razões da minha fé. Então, eu tenho que me aprofundar em conhecimento. Não posso me contentar, por exemplo, ir na igreja uma vez por semana, participar de uma corrente, participar de uma campanha porque eu estou precisando de dinheiro ou porque eu estou doente. Isso não é ser cristão. Né? Eu até parei de dizer que essas pessoas não são cristãs porque Deus me proibiu. Né?
Ele falou que se ela diz que é cristã, eu não posso dizer que ela não é, né? Mas eu posso avaliar que essa não é uma vida digna de um cristão, né? Ele vai dizer mais tarde, inclusive, que ser cristão é estudar, né? Inclusive, falo isso para os meus alunos que são cristãos, né? A gente tem um grupo lá na faculdade, na universidade, que estuda a relação entre ciência e religião, especificamente entre ciência e fé cristã. E uma das coisas que a gente, e outros professores, né, nós falamos com nossos alunos, é que o estudante cristão ele tem que estudar 2 vezes mais do que o não cristão, porque ele tem que saber muito do que ele está estudando na universidade. Né? Então, ele tem que ter a obrigação de serem os melhores alunos do curso, né? E tem que estudar muito da sua fé para defender a sua fé em espaços extremamente hostis, né? Então, você ser cristão não é se acomodar com o que você sabe. Faz parte do tornar-se cristão um estudo constante, né? E não é um estudo apenas religioso, é um estudo da sociedade. Que sociedade é que eu estou vivendo hoje? Né? Eu tenho que ser uma pessoa muito bem informada. Mais uma frase de Lewis aqui, né? Ele tem espaço para pessoas dotadas de pouco senso, ele está falando de Deus, né? Todavia, ele deseja que todos empreguem o senso que tiverem, né? Então, você não precisa ser Einstein, não precisa ter um QI de 256. Deus quer que você entregue a Ele o máximo que você tem. E isso inclui as suas capacidades cognitivas, né? Você pode ser um cristão extremamente produtivo, né? E analfabeto pode, é isso que a gente quer, não. A igreja tem que resolver esse problema, né? Você não quer cristãos analfabetos, mas se você não teve experiência de estudar, né, e igualmente sabe escrever, né? Deus quer que você entregue o melhor que você tem, né? Da sua formação, das suas capacidades intelectuais. Deus quer tudo o que você tem de melhor, né? Portanto, não se conforme. Deus não quer só o seu dinheiro, como muita gente prega por aí. Entregue o seu melhor é entregar a maior parte do que você ganha, né? Entregar o seu melhor é você como um todo, né? Se você é um profissional, você tem que ser o melhor profissional de todos. Se você é estudante, você tem que ser o melhor estudante de todos. E não apenas nos assuntos da igreja, mas nos assuntos do seu cotidiano. Você tem que ser exemplo. Então, o lema adequado para o cristão não é seja boa, queridinha, e deixe a inteligência para os espertos. Mas o certo é seja boa, queridinha, e não se esqueça de que isso significa ser o mais inteligente possível. Deixa de acomodação. Deus não se agrada nem mais nem menos dos preguiçosos mentais do que qualquer outro tipo de preguiçoso. Eu vou dizer, gente, o que não falta hoje é preguiçoso mental. Basta ver, né, ou ouvir as músicas que a gente tem ouvido hoje. Por exemplo, um cantor muito famoso, mas de pouco talento. Muita gente gosta dele. Não vou dizer o nome não, porque daqui a pouco eu recebo um processo aí. Mas ele, para vocês terem ideia, ele tem a língua presa, ele é fã e ele é desafinado, mas fez um sucesso terrível aí cantando pagode. E ele disse o seguinte, a razão do sucesso da banda dele é porque as pessoas não queriam mais passar 6 meses tentando entender uma letra de uma música de Djavan, né? E isso é verdade, né? E isso você vê quanto a nossa sociedade é intelectualmente preguiçosa pela cultura que a gente consome hoje, né? Hoje não há mais espaço para interpretações. Tudo tem que ser dito claramente, né? Quando eu falo isso, você já deve imaginar o tipo de coisa que hoje se diz claramente, sem espaço para imaginação nenhuma, né? Então ninguém mais quer ter o trabalho de imaginar, ninguém mais quer ter o trabalho de entender o que está por trás do que é óbvio, né? Então, o que não falta hoje, e isso está acontecendo nas nossas igrejas, é preguiçoso mental. Então, a gente vive hoje na igreja do que os outros falam, do que os outros dizem. Mas, como disse Jesus a Pedro, e tu, quem
tu dizes que eu sou. Eu não quero saber o que falam a respeito de mim. Eu quero saber o que você fala a respeito de mim. O que é que você acha que eu sou? E movido pelo Espírito Santo, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falou, não foi você que falou, mas foi o Espírito. Né? Um dos motivos por que se tornar cristão não requer nenhuma educação especial é que este tornar-se já é um tipo de educação. É isso que eu falei nesse instante. Tornar-se cristão não exime você de estudar, muito pelo contrário. Parte do tornar-se cristão é se tornar uma pessoa estudiosa. Foi assim que a igreja se comportou o tempo todo. Gente, as cartas são livros, ou são textos que eram estudados desde a igreja primitiva. Passou para a igreja eclesiástica e se mantém até hoje. Para o período eclesiástico, na verdade. A igreja eclesiástica é redondante. Né? Saiu da igreja primitiva, foi para os patriarcas, né? os pais da igreja, né? E está até hoje na igreja moderna, né? Mas boa parte das igrejas modernas aboliram o ensino. Ao abolir o ensino, você abole parte do que é ser cristão, certo? Então isso tem que estar muito claro na vida da gente, né? Ser cristão é ser estudioso, né? E não é por acaso que ele passa a maior parte do tempo, né? A maior parte desse capítulo discutindo justamente a prudência, né? Prudência que em alguns casos é inteligência, né? Mas é um tipo específico de inteligência. Inteligência e conhecimento não são as mesmas coisas, né? Sabedoria também pode estar relacionada a isso, né? Enfim, né? São coisas que a gente precisa aprender a desenvolver. A segunda virtude cardeal que ele vai tratar é da temperança, né? E a temperança está extremamente associada com o equilíbrio, com o domínio próprio, né? Com você dominar o seu próprio corpo. Né? Paulo diz que esburra o corpo dele e o submete, né? A mente dele submete o seu corpo à escravidão, né? Então, quem manda em mim não é o meu corpo, quem manda em mim é a minha mente, que é uma mente nova, né? Uma mente regenerada pela graça de Cristo. Boa parte do que ele fala sobre temperança, né, é mais específico para a cultura inglesa, né? Porque a palavra temperança, né, no idioma original e na época em que Lewis escreve, está associado com a bebida, né? Em você ser comedido na hora de consumir bebida alcoólica. Então, às vezes, você lê e não entende direito o que ele quer dizer, e muita coisa realmente não vai fazer sentido para a gente. Então, ele começa justamente dizendo que a temperança não se referia, no início, especialmente à bebida, mas a todos os prazeres. E não queria dizer abstinência, mas sim usar de moderação na medida certa, sem ultrapassá-la. Então, na cultura dele, né, a palavra temperança, a palavra original em inglês, hoje, ou na época dele especificamente, tinha o sentido de se abster de consumir bebida alcoólica. E ele diz que o sentido original da palavra nem é se abster e nem é específico para bebida alcoólica, né? Na verdade, a temperança diz respeito a muitos outros aspectos, né? O ponto em questão é que, por um bom motivo, o cristão, né, se absterá de algo que não condena totalmente e até gosta de ver os outros apreciando. O que é que ele quer dizer com isso? Né, que a temperança ou o domínio próprio não se limita, né, a você se abster de coisas que você condena porque você acha que é pecado, mas sim a evitar fazer coisas que, mesmo que você não considere errado, porque a Bíblia não diz nada a respeito sobre isso, né, ou não condena especificamente isso, você deixa de fazer por amor ao seu próximo. Quando Paulo fala sobre comer carne sacrificada, ele diz, abençoou, não existe sacrifício, né? Então eu posso comer o que eu quiser. Agora, tem irmãos que viveram numa outra realidade e, se me verem comendo determinado tipo de coisa, esses irmãos podem se escandalizar, isso pode provocar algum tipo de sofrimento, né?
O que é que eu faço? Quando eu estiver com esse irmão ou dentro dessa comunidade, para não escandalizar o meu irmão, eu me abstenho de fazer isso. É porque eu acho que se eu comer determinadas coisas, eu tô pecando, eu vou para o inferno? Não. É porque aquilo é prejudicial para o meu irmão. Óbvio, tem o outro lado da moeda. Há quanto tempo seu irmão é crente? E Paulo diz, né? Que a gente precisa amadurecer. Quando a gente é criança, a gente toma leite. Quando a gente é adulto, a gente já pode comer mocotó, mocofato, né? Pode comer uma coisa um pouco mais de substância, né? São duas coisas que a gente precisa avaliar. Daí vem o primeiro ponto, que é a prudência, a sabedoria, né? Eu estou privando a minha liberdade, né? Por amor ao irmão. Mas será que o irmão também não está sendo imaturo, né? Ao cobrar de mim ou esperar de mim um comportamento que eu não preciso ter mais com ele, porque ele já deveria ser maduro o suficiente, né? Mas, enfim, a temperança, o domínio próprio, não é apenas você se abster de coisas que são nitidamente prejudiciais para você, né? Mas é você saber dosar, né, o tanto de energia que você investe em determinadas coisas, né? A forma como você faz e principalmente com que propósito você faz, né? E ele vai dizer, ó, um cristão pode se ver pronto para abrir mão de qualquer coisa por razões especiais. Por exemplo, eu posso abrir mão de me casar, né? Os sacerdotes da Igreja Católica, por exemplo, abrem mão do casamento, né? Alguns missionários e missionárias fazem isso também dentro da nossa própria comunidade, né? Posso abrir mão de comer carne, posso abrir mão de tomar cerveja, posso abrir mão de ir ao cinema, isso seria muito difícil, né? Mas no momento em que começa a dizer que essas coisas por si só são ruins, né? E esnoba outras pessoas que as praticam, então eu não estou praticando o domínio próprio, mas eu estou sendo soberbo, né? O domínio próprio, tanto ele fala do domínio próprio depois da prudência, né? Também o domínio próprio vem depois da prudência, porque estão conectados, né? Para ter domínio próprio, né? Para ser temperante ou para ter temperança, eu também preciso, e antes até preciso ser prudente. Então, por que é que eu não me casei, né? Paulo diz, ó, eu não me casei, recomendo inclusive que você não se case, né? Para você poder servir melhor a Deus. Mas eu reconheço que nem todo mundo foi chamado para viver solteiro. E a esses eu digo, é melhor casar do que se abrasar, né? Então, quando eu acho que porque eu não me casei, eu consigo suportar uma vida de abstinência sexual, né? E não só isso, né? De não ter um companheiro ou uma companheira de vida, né? De ter uma relação afetiva, de não ter filhos, né? Se eu consigo me abster disso, eu faço isso porque eu tenho um chamado especial, né? E, mais do que isso, eu não posso me achar melhor do que ninguém porque eu consigo fazer, né? Não vou recriminar o meu irmão que come carne vermelha porque eu sou vegano, né? Isso aí significa dizer que eu perdi o rumo, né? E eu, inclusive, posso até justificar, né, ser vegano com base nas escrituras, né? Dizer que o homem foi criado para ser, né, comer apenas vegetais e tal, vegetariano, né? Mas eu ganho o que com isso, né? Ganho saúde, provavelmente, eu vou ter uma vida mais saudável, né? Coisa que é bom para mim também, né? Então, eu não posso me achar melhor do que ninguém e nem posso fazer isso, né? Por um outro motivo que não seja melhorar o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com as pessoas, né? Moral externa, moral interna e a moral com o Criador, né? A moral
que transcende o relacionamento. Então, existem outras coisas, né, por exemplo, que eu não me preocupo, mas que são tão prejudiciais quanto determinados vícios que são explicitamente condenados pela igreja, né, e são condenados porque, de fato, são coisas ruins. Né? Mas, por exemplo, ser viciado em compras, né, consumista, a gente compra porque está se sentindo mal, a gente compra porque está deprimido, a gente compra, né, porque quer, né? Não tem uma razão, compra o que vê na frente, compra sem precisar, né? Ele fala o exemplo do pet, né? Por exemplo, um cachorrinho aqui, né? Tomando champanhe, né? Deve ter um champanhe agora para cachorro também, né? Tem TV para cachorro, né? Que está mais caro do que o prêmio, do que eu... imagine, né? Deixar de ver o Bahia, eu teria que deixar de ver o jogo do Bahia para poder, né, pagar para o meu cachorrinho se eu tivesse ficar assistindo televisão. Aí tem que pensar até que ponto, né, faz sentido determinadas coisas. Né? Até que ponto eu não estou perdendo o controle, eu não estou invertendo os papéis, eu não estou distorcendo os relacionamentos. Né? Será que eu estou tratando as coisas como pessoa? Será que eu estou tratando um animal de estimação e colocando tratando ele como um filho? Será que isso é normal? Quer dizer, normal né? Mas será que isso é saudável? Né? Para mim, como pessoa, para minha sociedade, né? Fora outros vícios, né? Que impregnam a nossa vida e contra os quais a gente tem que lutar. Alguns vícios são socialmente aceitos, outros não. Mas para o cristão não importa se esse vício é socialmente aceito ou não. O que importa é um vício. Né? Vício é o oposto de virtude. Né? Se é um vício, eu não posso ter. Então eu tenho que praticar as virtudes e abandonar os meus vícios. Né? Vício significa defeito. Né? Então eu tenho que praticar as virtudes, abandonar os meus vícios. Eu tenho que o tempo todo usar a prudência para analisar a minha própria vida. Né? Todo mundo tem essas dificuldades. Né? Todo mundo passa por isso. Né? Tem coisas que a gente eleva a um pedestal e a gente precisa estar o tempo todo, né, analisando, consultando a Deus em oração e pedindo esclarecimento, pedindo iluminação para a gente identificar as coisas que têm atrapalhado no nosso relacionamento com Ele. Seja alguém que faz do golfe ou da motocicleta, que possui o centro de sua vida. Né? Tem homem que o carro gosta mais do carro do que da mulher. Né? Ou a mulher que devota seus pensamentos às roupas, ao jogo ou ao seu cachorro. Essa pessoa está sendo tão intemperante quanto aquela que se embriaga todas as noites. Né? E da justiça ele não fala muito. Né? Eu acho até que a gente tem uma aula, né, sobre justiça social na playlist sobre doutrinas batistas, que vale a pena quem quiser se aproximar. A gente tratou da justiça como as coisas certas nos lugares certos. Isso é o conceito original de justiça, né? As coisas certas nos lugares certos. Né? E ele vai dizer, trata-se do bom e velho jogo limpo. Né? Isso inclui honestidade, reciprocidade, veracidade, cumprimento de promessas. Meu velho, você prometeu cuidar na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza, na tristeza e na alegria. Cumpra a sua promessa, meu velho. Né? Isso também é uma questão de justiça. Né? As coisas certas nos lugares certos, pelos motivos corretos. Né? Então, quando algo sai do seu lugar, né, aí é que a injustiça se estabelece. Né? Quando pessoas viram coisas e quando coisas viram pessoas. Né? E hoje a gente indiretamente valoriza muito isso. O que vale é ser feliz. Os outros que se explodam. Né?
muitas dessas características se perdem, né, na nossa contemporaneidade. Né? Verdade é algo que, inclusive, já é relativo. Né? Cada um tem a sua verdade, né? E está todo mundo certo. Na verdade, pela lógica, se cada um tem a sua verdade, no mínimo está todo mundo errado. Né? Honestidade em tudo. Né? A gente costuma relativizar quando ser honesto, né, vale a pena e quando ser honesto não vale a pena. Reciprocidade, né? É você dar ao outro aquilo que você recebe. Né? Então, muitas vezes eu recebo algo de bom e entrego algo de ruim. Né? Essa reciprocidade, obviamente, para o cristão só vale quando a gente recebe algo de bom. Né? Quando a gente recebe algo de ruim, a reciprocidade funciona da seguinte forma: você dá ao outro aquilo que você gostaria de receber. Né? Então, o outro me deu algo de ruim, mas eu tenho que devolver algo de bom, porque eu tenho que me colocar, né, na posição do outro e entregar a ele não aquilo que ele me deu, mas aquilo que eu gostaria que ele me desse. Cumprimento de promessa. Né? E fortaleza. Davi e Golias. Davi foi na força, né? Mas não na força dele, foi na força do Criador. Né? E ele fala isso explicitamente. E ele começa falando justamente que você irá notar, é claro, que não pode praticar nenhuma das demais virtudes por muito tempo sem ter de recorrer a essa, a fortaleza, a força, a coragem. Né? Só é possível praticar as outras virtudes se tiver força moral. Né? E essa força moral, obviamente, vem da regeneração, não é algo que nós temos capacidade de fazer por nós mesmos. A fortaleza inclui ambos os tipos de coragem. Quais são os dois tipos de coragem que ele elenca? Aquela que nos leva a encarar o perigo. É isso aqui, ó. É o tipo de coragem que Davi teve, né? De olhar um cara que é o dobro do tamanho dele e dizer, eu vou para cima, porque é necessário. Né? Por que Davi foi enfrentar Golias? Porque era necessário. E a gente tem que fazer coisas que são necessárias. E para fazer coisas que são necessárias, na maioria das vezes, a gente precisa ter fortaleza, precisa ter coragem, reconhecer o erro. Né? É uma coisa que a gente precisa fazer. Né? E na maioria não, em todas as vezes, você precisa ter muita coragem, ter muita força para reconhecer o erro, né? Para pedir perdão por algo de ruim que você fez, que você cometeu. Né? São coisas necessárias que exigem coragem. O outro tipo de coragem é aquela que nos faz suportar a dor até o fim. Né? É aquela que você não pula do barco. É aquela que você continua o tempo que for necessário. Né? E você precisa também ter muita força para isso. Né? Eu fico imaginando, no momento que a gente vive hoje, né, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Principalmente a enfermagem, né? Que é aquele pessoal que está lá cuidando do doente, né? Que está mais exposto e que está vivendo mais o sofrimento das pessoas. Né? É esse tipo de coragem que Deus está falando. Né? A coragem de de encarar o perigo, né? De estar lá, e a coragem de estar lá o tempo que for necessário. Né? A gente também, ainda vou dizer, né, nos dias atuais a gente não pode muito julgar aqueles que já deram a sua contribuição e que simplesmente não conseguem mais estar naquele lugar, né, porque já estão também no limite da sua própria saúde mental. Né? Então é esse tipo de fortaleza, né, que Deus está falando quando o salmista fala lá, né? Vai de força em força. Né? Porque a vida cristã não é fácil. Né?
E ele vai dizer, ó, existe uma diferença entre praticar uma ação particularmente justa ou temperante e ser uma pessoa justa e temperante. O subtítulo aí está Fortaleza, mas ele agora já está fazendo um fechamento, né? O que é que ele quer dizer com isso? Uma pessoa que persevera em praticar ações justas, no final obterá qualidade de caráter. Ele está falando que uma coisa é ação, outra coisa é atitude. Atitude é um modo de vida. Eu sou justo, ou eu me esforço para isso, né? Eu tenho domínio próprio, eu me esforço para isso. Eu tenho coragem, ou eu me esforço para isso. Eu tenho prudência, ou me esforço para isso. Né? O meu estilo de vida, eu não estou falando de mim especificamente, estou falando aquilo que Deus espera de mim. O que Deus espera de mim é que eu tenha uma vida na qual eu me esforço para ter essas 4 virtudes cardeais. Na qual eu me esforce para ser prudente, na qual eu me esforce para ser justo, na qual eu me esforce para ter coragem, na qual eu me esforce para ter domínio próprio. E no dia a dia eu vou praticar isso como um estilo de vida. Então ele está falando de atitude no dia a dia. Né? É aquilo que norteia as minhas ações. Ele não está falando em uma ação específica. Então, às vezes, a gente acha que está sendo justo porque comete, né, ou pratica um ato de justiça. Se esse ato de justiça não é fruto do seu estilo de vida, então você não é uma pessoa justa. Né? Se um ato de misericórdia não é fruto de uma vida misericordiosa, então você não é uma pessoa misericordiosa. E a gente vê isso no dia a dia. Você vê uma pessoa que chega aí em véspera de eleição, ou em um momento festivo, e sai distribuindo coisa para todo mundo porque tem um interesse, quer ser reeleito, quer ser eleito. Né? Chega lá na roça, você está precisando de tijolo, toma tijolo. Ele fazia isso antes? Não. Ele vai continuar fazendo isso depois? Provavelmente não. Então, quando ele quiser novamente alguma coisa. Então, ele não é uma pessoa boa. Né? Porque não são atos de bondade, são ações. Né? Esses atos de bondade não são fruto de uma vida dedicada à prática da bondade. Então, não adianta você praticar atos de justiça se a justiça não for uma atitude na sua vida. Né? Então, uma pessoa que persevera em praticar ações justas, no final, obterá a qualidade de caráter. Né? Então, é a revolução que eu falei na semana passada. A gente precisa de uma revolução, mas não é uma revolução de direitos civis, não é uma revolução econômica, não é uma revolução política. A gente precisa de uma revolução no caráter. E só uma forma é possível dessa revolução acontecer, que é a gente morrer e viver de novo. É a única forma dessa revolução de caráter acontecer. Nesse momento, é a essa qualidade, né, a qualidade do caráter, e não as ações particulares, a que nos referimos quando falamos de virtude. Então, não são ações, são atitudes. Essa distinção é importante pela seguinte razão. Se pensássemos apenas nas ações particulares, poderíamos estar promovendo 3 ideias erradas. Quais são elas? Primeiro, poderíamos acreditar, desde que se faça a coisa certa, não faz diferença como ou por que a fizemos. Ou seja, os fins justificam os meios. Se você a fez de propósito ou sem querer, de forma emburrada ou alegremente, com medo da opinião pública ou por sua conta e risco. Por que eu estou fazendo o que eu faço? Quais são as motivações para isso? Eu faço porque eu acho que é certo ou eu faço porque eu quero que as pessoas tenham uma ideia específica de mim? E provavelmente, se eu fizer o que eu costumo fazer no dia a dia, a ideia que elas vão ter de mim não é uma ideia boa. Quais são as minhas motivações? O que é que tem por trás das minhas ações?
né? Quando eu acho que simplesmente fazer uma ação já é suficiente, eu corro o risco de achar que eu posso fazer coisas por qualquer motivo, negligenciando, né, o fato de que as boas ações são consequência da vida cristã e não causa. Aí eu vou, inclusive, cometer idolatria, porque eu vou achar que eu estou salvo ao fazer boas ações, quando é o contrário. Se eu consigo fazer boas ações, é porque a graça já me alcançou. 2, poderíamos acreditar que Deus requer simplesmente a obediência a um conjunto de regras, quando o que Ele realmente deseja são pessoas com caráter de qualidade. Foi o que eu falei na semana passada sobre o moralismo, né? Quando tem ismo no final, a gente precisa ficar muito atento para entender o que é que esse ismo está significando. Normalmente tem sentido religioso, né? E o sentido religioso muitas vezes pode pender para a idolatria. Então, quando eu falo moralismo, eu estou dizendo que eu idolatro a moralidade. Então, eu estou dizendo que basta seguir a regra. A regra é o fim de todas as coisas. Esse foi o problema da religião judaica, particularmente na época de Cristo. Quando Cristo revela para eles o que está para além da lei, eles não conseguem entender isso, porque eles estão muito apegados à regra e não ao significado daquelas regras. Terceira coisa, podemos achar que as virtudes são necessárias apenas para a vida presente. Na verdade, gente, essas virtudes são vislumbres da vida futura. E não é uma questão de que eu preciso desenvolver essas virtudes para entrar na vida eterna. É uma questão de que na vida eterna eu tenho que praticar todas essas virtudes. Algumas, obviamente, não serão necessárias, né? Mas isso é um vislumbre daquilo que está por vir, né? Isso diz para mim, né, a prática dessas virtudes me lembra o tempo todo, né, que existe amanhã. E é por isso que eu preciso praticar essas virtudes hoje. É aquela terceira parte da moral, né? Na verdade, eu tenho aí as três partes, né? A moralidade externa, a moralidade interna e a moralidade transcendente, aquela que aponta para Deus. E para terminar, ele vai falar, eu escrevi nesse caso. A questão não é que Deus vai impedir seu ingresso na eternidade se você não demonstrar certos traços de caráter. O ponto é que, se as pessoas não possuírem pelo menos uma noção dessas qualidades dentro delas, então não haverá condições externas capazes de produzir um céu para elas. Ou seja, essas virtudes são indícios, né, de que o céu está pronto para você. Por que o céu está pronto para você? Porque o seu caráter foi regenerado. Né? Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, e principalmente por que está fazendo. Né? Precisa ser muito crítico, não cínico, né? Precisa ser muito crítico com relação à nossa vida cristã. Né? E é isso que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia. Certo? Na próxima aula, eu esqueci qual é o título da aula agora, mas se eu não me engano, ele vai dar continuidade para as virtudes teologais, eu acho. Né? Mas não me lembro agora. Mas por hoje é só. Deixa eu ver aqui. 10h27, pastor. Na verdade, eu achei que eu ia até terminar mais cedo, porque eu estava fazendo a aula ontem, deu 18 slides mais ou menos, né? E eu vi, não tem muita coisa para falar, não. Eu vou falando, é só ler os slides e em meia hora termina o assunto, mas eu ainda não consegui estabelecer um tempo menor do que uma aula. Valeu, Euge. Muito obrigado mais uma vez por essa maravilhosa aula. Nós já estamos encerrando.
Deus abençoe a todos. Até logo mais à noite. Tchau, tchau, gente.